Até que ponto compensa você ficar dedicando horas aí na sua carteira de investimentos, tentando ganhar um rendimento extra, né? Será que não compensa você pegar esse tempo aí que você está se dedicando e estudar para ganhar um salário melhor na sua profissão? Dá uma olhada aqui, ó. Eu fiz uma planilha aqui, onde eu vou trabalhar com vocês nesses vídeos aqui e vai depender. Você vai ver que depende. Em alguns casos compensa sim você trabalhar para sua carteira, em outros compensa mais você tentar ganhar mais na sua profissão. Vamos trabalhar isso aqui. Primeiro, por que eu falo em trabalhar mais para sua carteira, você conseguir um rendimento extra, né? Porque existem duas formas de a gente ganhar dinheiro com nossos investimentos. Existe a renda passiva, de fato passiva, que a gente consegue na nossa carteira de investimentos, só que tem como eu rentabilizar um pouco mais a minha carteira, só que vai exigir dedicação. As pessoas me perguntam muito assim: Leandro, o que você acha do aluguel de ações? O que você acha das estratégias com opções? O que você acha do day trade? O que você acha... Enfim, tem uma série de possibilidades de a gente investir na Bolsa de Valores. A questão que você tem que levar em consideração é o seguinte: quanto do teu tempo aquilo exige? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa: existem formas de eu ganhar sem a minha atividade? Quando você tem um investimento que você consegue ganhar dinheiro sem a tua atividade, nós estamos falando de renda passiva. Se você tem que estar ali, tem que estar presente, não é renda passiva, é renda ativa. Vou te dar exemplos. Quando a gente investe para receber dividendos de ações, que é muito a minha pegada aqui no canal, é o que eu ensino para vocês, é renda passiva. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você investiu lá 100 mil reais em uma empresa que paga dividendos, tá? E aí você vai receber lá, né, um valor de, sei lá, uns 7, 8 mil reais por ano daquela empresa ali. Ou você montou uma carteira aí que te paga um salário mensal vindo dos dividendos. O fato é que se eu passo 5 horas por dia na tela do computador, analisando aquela empresa, estudando o mercado e, cara, acompanhando nos mínimos detalhes cada notícia, cada informação, cada passo que a empresa dá, se eu faço isso, ou se eu decido assim, ó, vou tirar um ano sabático aqui, vou me mudar aí para uma região do Brasil que não tem nem energia elétrica, vou viver uma vida lá como se eu fosse o homem das cavernas, não quero saber de computador, não quero saber de nada. Fico um ano lá. E aí eu volto depois de um ano e vou dar uma olhada. Quem que vai ter recebido mais de dividendos? A pessoa que ficou 5 horas por dia na frente de um computador, analisando a empresa? Ou a pessoa que ficou um ano em um lugar que nem energia elétrica não tinha, sem acesso ao computador, sem nada? Quem que vai receber mais? Não faz diferença. Se os dois têm o mesmo patrimônio na empresa e na mesma empresa, e se a gente não faz nem compra e nem venda naquele ano, os dois vão receber a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Isso é renda passiva. É uma renda que não depende da minha atividade. Eu estando ali presente ou não estando, eu vou receber a mesma coisa. Não muda. Isso é renda passiva. Agora vamos imaginar o seguinte. Eu sou um cara que eu vivo de fazer trade na Bolsa de Valores, né? Eu faço trade com índice, eu faço trade com dólar, eu faço trade com opções. Eu vivo disso. Tiro 10 mil reais por mês fazendo isso, beleza? Trabalho 10 horas por dia na frente do computador. Tiro 10 mil reais por mês. Se eu decido tirar um ano sabático, vou ficar lá onde não existe energia elétrica, não existe nada. Quanto que eu vou ganhar por mês? Nada. Não vou ganhar. Porque quando eu faço trade, quando eu faço especulação, quando eu faço esse tipo de atividade na Bolsa de Valores, exige a minha presença, exige o meu trabalho. Então isso não é renda passiva, é renda ativa. Depende da minha atividade, ou seja, é uma profissão. Isso tem que estar muito claro para você, porque você tem que olhar para a sua carteira e a forma que ela está rentabilizando, o quanto aquilo exige de trabalho de você, e você tem que identificar o quão passiva é aquela renda. Eu diria que não existe uma carteira 100% passiva, porque por mais que a gente monta a carteira, deixa ali, a gente está acompanhando, né? Alguns momentos a gente decide comprar uma, depois decide comprar outra, então exige um pinguinho de atividade ali. Mas eu diria que uma carteira bem estruturada aí, com foco em dividendos,
ela é 90 a 95% passiva. Exige muito pouco da sua atividade para você rentabilizar essa carteira. Beleza? Agora, às vezes eu vejo umas comparações assim na bolsa. Ah, mas a tua carteira está rendendo quanto? 1% ao mês? Ixi, eu consigo 1,5% de boa. Mas aí você vai ver, o cara que consegue 1%, ele olha a carteira dele uma vez por mês. Não tem o que fazer, porque é renda passiva. O cara que consegue 1,5%, está se gabando por causa disso, está 8 horas por dia na frente de um computador. Cara, é pouco. Se você ficar 8 horas por dia na frente de um computador tentando rentabilizar sua carteira, você deveria no mínimo receber o dobro de quem recebe só por renda passiva. Vocês estão entendendo a diferença? Isso é importante porque dá para rentabilizar mais que uma carteira de renda passiva? É claro que dá, porra. Claro que dá. Mas aí começa a virar profissão. Olha só essa planilha que eu fiz aqui para a gente estudar junto, tá? Eu coloquei 2 cenários aqui. Eu coloquei um cenário que a gente tem esse lado aqui, ó. A gente tem uma renda vindo da nossa carteira, uma renda passiva, a princípio, né? Nós vamos colocar atividade nessa renda. E aqui eu tenho informações sobre o trabalho da pessoa, sobre o salário da pessoa. E aí nós vamos dedicar algumas horas a mais, seja para conseguir um aumento de salário ou seja para conseguir uma rentabilidade extra na carteira. E aqui nesse gráfico aqui embaixo, que eu extraio os dados das contas que eu fiz aqui no lado, a gente vai ver o que compensa mais para cada caso. Então acompanha comigo aqui a lógica da planilha. Imagina que você, o cidadão, tem um patrimônio de 10 mil reais. Gente, muitas pessoas que começam na Bolsa de Valores têm em torno disso aqui, ó. Uns têm 5 mil, outros têm 15, outros têm 20. Eu sinto muito por vocês que estão me acompanhando aqui, deixando nos comentários, falando comigo lá no Instagram, tá? Que acontece isso aqui, ó. O pessoal tem uma renda média aí, um patrimônio aí de 10 mil reais e tá indo para a Bolsa, tá? Aí o que acontece? O camarada ele consegue uma renda mensal passiva de 0,8%, né? Às vezes consegue 0,7%, às vezes consegue 0,9%, depende aí os preços que conseguiu formar a carteira. Inclusive, quanto melhor a oportunidade que eu monto a carteira, melhor eu consigo esse rendimento aqui, mesmo sendo de forma passiva. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso no dia 23/11 às 19 horas. Se você não se inscreveu, já se inscreve aí, vai ser o dia da nossa Black Friday e eu vou ensinar como você encontra Black Friday na bolsa. O que é encontrar Black Friday na bolsa? É você construir uma renda passiva, certo? Que te dê um retorno maior. Você consegue construir uma renda passiva com 0,5, mas dependendo, se você monta melhor uma carteira, você consegue com 0,6, 0,7, 0,8. Ou seja, você tem um salário melhor, pagando menos, sem precisar trabalhar. Renda passiva. Eu vou te ensinar como que a gente faz isso no dia 23/11, às 19 horas. E quem estiver participando dessa aula vai conseguir se tornar aluno da Estratégia Quintas Pratas com 50% de desconto, tá? Somente lá na hora da aula eu vou liberar 100 vagas com 50% de desconto. Tem que estar cadastrado. Então, se já se cadastra no link aqui embaixo, beleza? Certo, mas voltando aqui para nossa aula, imagina que o camarada consegue aí 0,8% ao mês com a carteira dele, que também é um rendimento aí que eu vejo que a galera consegue isso aí em média, tá? Tá por aí. Então, a renda passiva dele, que ele consegue de dividendos e proventos de fundos imobiliários, na casa de R$80 por mês. Beleza? Aí, vamos imaginar o seguinte. O camarada decide se dedicar na carteira dele para conseguir uma rentabilidade extra. E ele vai se dedicar ali umas 2 horinhas por dia. De segunda a sexta vai dar 10 horas por semana, vai dar 40 horas por mês mais ou menos, né? Então ele coloca aqui, ó, 40 horas por mês de atividade em cima da carteira. Para quê? Para conseguir uma rentabilidade ativa. Ele vai começar a colocar penduricalhos na carteira. Como é que eu consigo rentabilidade ativa? Ele começa a fazer aluguel de ações, aí vai ter que declarar imposto de renda. Ele começa a fazer, de repente, ali um swing trade, alguma coisa assim, né? Quando ele enxerga uma oportunidade clara na bolsa, vai ter que ficar estudando direto em cima para pegar essas oportunidades. Ele começa a fazer algumas estratégias com opções, né? Começa a vender umas call ali para fazer um dividendo sintético, começa a fazer umas estruturas, umas travas de alta, umas travas de baixo, quando ele consegue enxergar umas oscilações atípicas no mercado. Exige dedicação, exige acompanhamento, exige organização para imposto e renda, certo? Ou seja, tem várias coisas que dá para fazer, mas começa a virar profissão o negócio. Mas beleza, o cara teve essa escolha e ele colocou aqui, ó, 40 horas de atividade mensal em cima da carteira dele.
Isso fez com que ele conseguisse uma renda ativa de 0,5% em relação ao patrimônio dele. Isso aqui é bem dentro da média, estou falando mensal aqui, tá? É mais ou menos isso mesmo aí que o cara vai conseguir, beleza? Ou seja, qual que vai ser o valor da hora dele em relação ao patrimônio, o valor que ele está conseguindo aqui, ó, a rentabilidade ativa? 1,25 a hora, ou seja, um rendimento de R$50 por mês. É isso que o cara vai ganhar com esse patrimônio aqui, R$50 por mês, beleza? E aí vai dar uma rentabilidade total de 1,3% e ele consegue um rendimento total de R$130. Calma, isso aqui, tudo que está em amarelo aqui a gente pode mudar. Depois, a hora que você entender bem a planilha aqui, que eu terminar de explicar, nós vamos fazer algumas simulações aqui. Porque como eu falei, depende, tudo depende aqui, se vai compensar ou não. Nesse cenário que eu simulei, o camarada vai ter um rendimento total de R$130. Aí vamos lá. O cara que tem R$10.000 investido, vamos lá, ele ganha um salário aí de uns R$2.000 por mês, certo? E ele trabalha 160 horas por mês, 8 horas por dia ali, né? Ou seja, o valor da hora dele é R$12,50, tá? Veja a diferença aqui. Se esse cara ele pega, ao invés de gastar 40 horas por mês se dedicando na carteira dele para ter uma renda extra, ele vai se dedicar 40 horas por mês, o mesmo tempo aqui, para fazer o quê? Para estudar, para fazer curso, para ler livros sobre a profissão dele, para fazer uma faculdade, para fazer uma especialização. Ele vai se dedicar mais ou menos aqui 40 horas por mês, o mesmo tempo. Quanto que isso vai gerar de aumento de salário? Vamos simular também, mas vamos começar na simulação aqui que isso vai gerar um aumento de 20% no salário do camarada, tá? Então ele vai ter um aumento do valor hora em 2,50 por hora. E o aumento de salário dele vai ser R$400. Beleza? Então olha só, aqui ele teria uma renda ativa de 50 fazendo essa dedicação. Aqui ele vai conseguir R$400. Certo? Então o novo salário dele passa a ser 2.400. Agora aqui eu faço uns cálculos, ó. Quando eu tenho o meu salário, que é 2.000, nesse caso, e eu tenho a renda passiva, que é 80, eu tenho um salário de 2.080. Sem atividade extra. Aí ele vai pegar as 40 horas que está sobrando ali e ele vai fazer uma atividade. Aí eu coloco aqui, ó, renda ativa dos investimentos, ele aumentou 50. Então ele ficou com um salário no final, 2.130. Quando ele tem um aumento de salário de 400, o total ficou 2.480. E aí eu joguei num gráfico aqui. O que compensa mais? Eu vejo aqui, ó, em cinza, que é o quê? Total com aumento de salário. Compensa mais. Então, esse cenário que eu criei aqui para vocês, cara, não fica gastando tempo com a tua carteira. Vai gastar tempo com a tua profissão. Por quê? Porque no final das contas tu vai ter um salário melhor. E esse salário melhor vai acelerar o processo para tu ganhar mais dinheiro da tua carteira. Acelerando o processo, porque é melhor você ganhar 2.130 por mês ou 2.480? Melhor 2.480. De repente, como você não ganha um salário bom, aqui eu tô falando R$2.000 por mês, cara, é bem tranquilo. Você consegue aí dobrar fazendo uma faculdade. Você consegue 100% aqui, ó, de aumento. Olha a diferença, eu tô falando que você não precisa ganhar 2.130 com a sua carteira, você pode ganhar R$4.080. Isso aqui vai criar um novo cenário. Vamos colocar um novo cenário aqui. Daqui a uns 2 anos, talvez, você vai estar lá com o seu salário de 4.080, que é o que a gente... Ah, não. Vamos colocar só o salário. Só o salário aqui vai dar 2.000, mais... vai dar R$4.000, né? R$4.000 vai ser o salário, beleza? Então tá. E aqui vamos colocar no zero, só para a gente fazer uma simulação. Só que como você passou 2 anos ganhando bem, você já está aí com R$100.000. Tá? Esse é o seu novo patrimônio. Agora os cenários vão mudar aqui. Vamos fazer uma simulação. Aqui vamos dizer que renda passiva você consegue 0,8% ao mês, já está dando R$800 por mês de salário, tá? Aí você vai se dedicar 40 horas por mês ali para rentabilizar sua carteira. E você vai conseguir, vamos dizer que vai dar para conseguir um pouquinho mais, porque já passou 2 anos, você já está mais experiente, né? Você consegue um pouquinho mais. Você vai conseguir aí um 0,7% de rentabilidade extra na sua carteira, tá? Ou seja, vai dar uma renda ativa, gente, de R$700 por mês, beleza? O rendimento total que essa carteira vai pagar é R$1.500. Agora vamos imaginar aqui, você está ganhando R$4.000 por mês na sua profissão, tá? Que dá mais ou menos R$25 por hora. Essas 40 horas que você vai dedicar na sua carteira, você pode dedicar a ganhar um aumento de salário. Existe espaço para ganhar aumento de salário na sua profissão? Faça essa análise. Existe, Leandro.
Quanto que dá aí? Olha, se eu fizer aqui ó, essa especialização, já fiz faculdade aí nos últimos 2, 3 anos, mas se eu fizer essa especialização aqui, eu sei que eu vou ter um 20% de aumento de salário. Show de bola. Então vamos colocar aqui. Estudando 2 horinhas por dia. Então, 20% de aumento de salário. O que acontece? O seu novo salário vai ser 4.800. Quando eu faço a conta aqui no valor final, o que compensa nesse caso aqui? Aumento de salário. Então, ainda nesse cenário aqui, compensa você não ficar colocando penduricalho na sua carteira, fazendo estratégia de opções, fazendo aluguel, fazendo uma coisa, fazendo outra, e coisas que exigem dedicação. Compensa você ter uma carteira puramente renda passiva, que não te dá trabalho nenhum. Por quê? Porque hora de dedicação não vai ser com a sua carteira. Tua carteira não pode te tomar tempo, porque o seu tempo você tem que usar para estudar, para ter um aumento de salário, porra. Beleza? Agora, vamos criar um cenário diferente aqui. O tempo passou, mais uma vez, você conseguiu os seus 4.800 lá, né? Você está com 4.800 de salário, show de bola. Vamos colocar aqui 0 de aumento, tá? E agora você já está aí com 500 na carteira, né? Opa, que a coisa está ficando boa. 500 mil de salário. Vou manter o cenário. 0,8% renda passiva, 0,7% aqui, ó, atividade extra, 40 horinhas você tem. Aí você vai fazer uma análise. Cara, se eu fizer mais uma especialização na minha área, eu consigo aumentar o salário? Olha, eu consigo, mas o negócio tá ficando apertado. Consigo 10% de aumento aqui de salário. Opa! Peraí, olha o que aconteceu aqui. Olha a barra vermelha. Total com renda ativa. Cara, se você gastar 40 horas por mês na sua carteira, certo? Não vai diminuir a tua atividade no teu trabalho, vai focar essas horas extras na tua carteira. No final das contas, você vai ter aqui, ó, R$12.300 por mês. Com o aumento de salário, você vai ter 9.280. Essa hora aqui é hora, galera, de você começar a analisar se não compensa você se dedicar um pouquinho mais na sua carteira para que você queira fazer da sua carteira a sua profissão. Isso aqui eu estou imaginando um cenário que, olha só, essa carteira aqui está gerando uma renda passiva de R$4.000 por mês. Imagina que o seu custo de vida é mais alto que isso. Não posso viver 4.000 por mês. Eu não vou me aposentar ainda. Aí você começa a fazer umas coisinhas ali, né, para você rentabilizar mais essa carteira, certo? Então, essa é a questão. As pessoas perguntam assim, Leandro, vale a pena operar opções? Vale a pena fazer swing trade? Vale a pena alugar? Cara, tá aqui a resposta. Quanto tempo que isso vai te exigir, certo? Quanto tempo você vai ter que se dedicar a mais? Qual vai ser o retorno que você vai ter a mais? Quanto que você vai estar ganhando por hora, por esse extra? Será que você não consegue esse aumento de hora na tua profissão? Se você consegue, igual a planilha aqui, faz o seguinte, cara. Vai trabalhar. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, eu vou deixar no link aqui embaixo, tá? É só clicar aqui, você consegue baixar e faz a simulação no seu caso. Espero que tenha te esclarecido aí, porque que às vezes eu bato tanto na tecla, cara, quer ganhar dinheiro extra na sua carteira? É profissão, não é mais renda passiva, e aqui deu para entender, eu acredito que sim. Te espero no dia 23/11, às 19 horas, para te dar uma puta de uma aula como você vai rentabilizar mais sua carteira com renda passiva e não com renda ativa, beleza? Que é o meu foco aqui, renda passiva, tá? Eu hoje, galera, olha só, eu hoje às vezes eu faço algumas rendas ativas na minha carteira, né? Coloco uns penduricalhos ali que eu sei o que eu tô fazendo. Por quê? Porque minha carteira tem... Ela tem um tamanho que compensa mais eu gastar tempo trabalhando para minha carteira do que eu trabalhar fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Então eu acabo fazendo, mas é porque eu cheguei nesse patamar. Agora, enquanto você não chega, você tem que focar na renda passiva, que é o que eu tanto ensino aqui para você. A tua carteira não pode te dar trabalho, ela tem que te dar paz, beleza? Eu vou te ensinar como conseguir isso aí da melhor forma no dia 23/11 às 19 horas. E quem tiver lá ainda consegue se tornar nosso aluno aí com 50% de desconto. Enfim, link na descrição e todos os links que eu posso te ajudar, sempre na descrição. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratos. Eu te vejo na próxima aula. Fui!